Oi, aqui é a Ananda e esse é o Falando que Não Sabe, o podcast onde eu falo tudo o que eu não sei, como se eu soubesse de algo. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre relacionamento e projetos pessoais. Você já deixou de fazer algum projeto pessoal seu por conta de um relacionamento? Ou mesmo você deixou de entrar em um relacionamento porque tinha medo de deixar os seus projetos pessoais de lado? Pois é, esse é o assunto de hoje. Já faz um tempo que eu tô querendo falar sobre esse assunto, mas enfim, fiquei sumida aí, mas estou de volta e é sobre. Apareceu um vídeo pra mim de uma mulher que ela faz uns vídeos bem criativos, eu adoro os vídeos dela. E ela tava contando que ela tinha terminado um relacionamento de 3 anos e, portanto, ela ia voltar a colocar em prática vários projetos pessoais dela que estavam parados. E aí, isso me chamou muito a atenção. Esse não era o foco do vídeo, né? Dela falar como ela deixou os projetos dela parados por conta de um relacionamento. E não necessariamente ela deixou o projeto dela de lado só por conta de um relacionamento. Não sei se é esse o caso. Mas essa frase me chamou muita atenção, né? Porque ela começa o vídeo justamente falando isso, que ela tinha terminado um namoro de 3 anos e agora ia colocar os seus projetos pessoais em dia e, enfim, dar andamento em vários projetos pessoais que estavam parados. Isso me chamou a atenção porque não é uma frase incomum de se ouvir, principalmente vindo de mulheres. Eu vejo muita mulher falando que depois que entrou em um relacionamento, é, deixou algum projeto dela de lado. E eu nunca entendi por que que a gente acha que a gente tem que deixar nossos projetos de lado para entrar em um relacionamento. E aqui é importante falar que eu não tô falando só de projetos, tá? Mas sim de amizades, relacionamentos com outras pessoas. Eu falo como um todo, assim. Depois eu tenho muitas amigas, assim, que eu converso que falam, né? Ah, é porque quando eu comecei a namorar e tal, eu me afastei. Não só amigas também, né? Eu já vi várias mulheres falando isso, que depois que elas começaram a namorar, elas se afastaram de amigas, enfim, de grupos de amigas ou de projetos que elas participavam, sabe? Por exemplo, ai, grupo de jovens da igreja. Ou já ouvi reclamação de, nossa, a minha amiga, depois que começou a namorar, nunca mais viu a gente, nunca mais saiu com a gente e tal. Ou quando quer ver a gente, é só se for com o namorado. Existe esse elefante branco na sala. Essa situação específica me chateia tanto, porque assim, eu não acho que é uma coisa consciente. É, e eu não tô falando que a pessoa, ai, nossa, ela largou as amizades por conta de homem. Não, eu acho que é uma coisa tão natural que acontece entre as mulheres que não se percebe isso. E aqui, homem que está ouvindo aqui, se você está falando assim, ai, nossa, tudo é culpa nossa, então. Não, não tô falando isso. É que eu vejo que o discurso dos homens é ao contrário. Eu vejo homens falando, eu vou deixar de me relacionar porque eu não quero deixar os meus projetos pessoais de lado. Entende a diferença entre os discursos? O discurso das mulheres é: ai, eu entrei num relacionamento e depois disso deixei os meus projetos pessoais de lado, ou parei de falar com amigos, parei de fazer isso, aquilo. E enquanto os homens, nossa, eu não quero entrar num relacionamento porque eu não quero deixar de, sei lá, jogar basquete, de jogar futebol, de tocar guitarra com os meus amigos. Eles não querem deixar os projetos deles de lado. E aí, isso que me intriga, sabe? Porque da onde que a gente tirou que a partir do momento que a gente entra num relacionamento, a gente não pode ter o nosso próprio espaço. A gente não pode. é, A gente tem que deixar a gente de lado. Da onde a gente tirou isso?
sabe? O relacionamento não é pra ser assim. E eu também falo, por conta própria, tá? Porque, assim, depois que eu comecei a namorar o João, eu, por muito tempo, quase não via os meus próprios amigos, né? Amigos de escola, enfim. Eh, eu quase não saía com os meus próprios amigos, sabe? Enfim. E não era uma coisa que o João, nosso João, me afastou, porque, nossa, a gente tem um relacionamento abusivo ou tóxico. Isso, inclusive, também é um bom parênteses que aqui eu estou abordando relacionamentos saudáveis, não estou falando de relacionamentos abusivos, tóxicos, que isso realmente acontece, né? Um parceiro afasta o outro dos projetos e do grupo de amigos, enfim, daquela outra pessoa, porque tem ciúmes, ou enfim, porque o relacionamento é tóxico ou abusivo. Não é essa a questão. Tô falando de relacionamentos saudáveis, entendeu? Então, assim, eu deixei por muito tempo, de ver meus amigos, de fazer minhas coisas e tal, porque de final de semana eu queria ver o meu namorado, né? Eu queria ver o João. Então, assim, eu priorizava ver o João. Só que, assim, você tem que pensar que você também tem a sua vida. E nem sempre o seu parceiro vai poder estar com você naquele momento. E tá tudo bem. Ai, nossa, mas a gente não mora junto, não sei o quê, nananã, a gente mora longe, a gente só consegue se ver de final de semana. Cara, é um final de semana, sabe? É claro, né? Tem uma diferença entre, ai, nossa, todo final de semana, que inclusive eu já ouvi isso também, é, de pessoas que se relacionam e quase não se encontram porque de final de semana a outra pessoa sempre tem alguma coisa pra fazer que ela não pode ir. Então, assim, aí não faz sentido, né? Realmente. Mas eu tô falando assim, por exemplo, comecei a namorar com o João. Aí, quando a gente tava no comecinho, eu morava com os meus pais. Então, assim, a gente só se via de final de semana. E a gente se via de final de semana e a gente nem, tipo, podia dormir um na casa do outro, nada disso. Então a gente só se via de final de semana e é isso. Só que assim, tinha final de semana, por exemplo, de domingo, que eu queria passar com a minha família. E aí, ou ele não podia passar com a minha família, ou enfim, tinha umas questões assim. E aí, eu simplesmente deixava de passar, por exemplo, o domingo com ele pra passar com a minha família, porque a minha família também é especial pra mim, sabe? Ela também faz parte da minha vida. E eu falo convívio como um todo, com primos, com tias, com sobrinhos, enfim. Então aquilo também faz parte de mim, né? Também é importante pra mim. Aí, a partir do momento, que ele pode começar a participar, aí beleza. Aí a gente faz junto. Mas, por exemplo, tem um encontro com amigas. Aí é só com amigas. Ai, não, mas eu só vou se o meu namorado for. Gente, como assim? Sabe? Ai, nossa, mas é justo o dia que a gente tem pra ficar junto. Mas é a sua amiga, sabe? Tá tudo bem se você tem essa amiga, por exemplo, que vocês não se veem com frequência, e aí tem esse final de semana para vocês se verem, qual o problema? Você vai deixar um final de semana, um sábado, sabe? E, enfim, isso me impressiona, assim, me deixa chateada que a gente tenha esse pensamento que depois de um relacionamento a gente precisa se deixar de lado, sabe? É, ou, por exemplo, um projeto pessoal seu. Então, é, eu gosto de dançar. O João não gosta de dançar. Aí eu quero começar a fazer aula de dança. E aí eu não me permito fazer aquilo porque o meu parceiro não pode estar comigo. Mas assim, eu quero fazer aula de dança e ele jamais vai querer fazer aula de dança, sabe? Então qual o problema de eu ir sozinha? Parece que depois que a gente entra num relacionamento, parece que vira, né, uma chave assim na cabeça
das pessoas que, ai, nossa, a partir de agora eu só posso fazer coisas com essa pessoa quando ela estiver comigo. Mas aí você já parou pra pensar que, por exemplo, se o cara quer ir tocar, com os amigos, enfim, e ele tem esse ensaio, tipo, ele vai? Ele não vai deixar de fazer isso, sabe? Ele vai fazer a coisa que ele quer. E se ele deixa de fazer isso por conta da namorada, eu também acho muito triste, porque assim, é um projeto pessoal dele, sabe? Enfim, aí outro dia eu também tava conversando com uma amiga minha, e aí ela falou assim, que ela tava querendo começar a gravar uns vídeos, não sei o que, lá, postar uns conteúdos. E ela tava chateada porque ela nunca conseguia fazer e tal. É, porque ela, né, às vezes quando ela tinha tempo, tal, ela tava na casa do namorado. Enfim, a rotina dela tava uma bagunça. Aí a gente começou a conversar sobre isso, né, e refletimos juntas. E aí ela falou assim: Mas sabe o que é engraçado? Que meu namorado não deixa de fazer as coisas dele, sabe? Ele não deixa de editar, de gravar os vídeos dele, de fazer o conteúdo dele. Mas eu acabo deixando de lado os meus conteúdos e, tipo, por que que eu faço isso? Porque ele não tá me impedindo de modo algum, sabe? Ele não tá falando, não, você não pode gravar os seus vídeos e editar enquanto você estiver comigo. Não, tipo, eu crio, tipo, parece que assim, a gente cria esse bloqueio dentro da gente, sabe? E eu não sei por que que isso acontece. Aí, o que eu falei antes, a visão, né, o discurso dos homens é diferente. Eu vou dar um exemplo pra vocês, que aconteceu comigo. Eu tava, quando eu era mais nova, eu tava não, né? Mas quando eu era mais nova, eu fazia voluntariado em um acampamento. E aí, eu passava 20 dias nesse acampamento, simplesmente sem internet, sem acesso a nada, assim, nem telefone direito, junto com outras pessoas, né, obviamente. E aí, eu era equipante, então eu trabalhava lá como voluntária nesse acampamento e outros jovens também trabalhavam, como voluntários. E aí, uma certa temporada, eu conheci um cara. A gente começou a ficar amigo, tal, não sei o quê. Aí um dia ele virou pra mim e falou que gostava de mim e tudo mais. E na época eu tava no terceiro ano do ensino médio. E eu só queria passar no vestibular e fazer uma faculdade e seguir a minha vida. Então eu tava meio que muito focada, assim, naquele ano. Quando ele falou pra mim que gostava de mim e tudo mais, eu virei pra ele e falei assim: "Ah, então, mas eu acho que é melhor a gente se afastar, porque eu não quero nada, porque eu só quero passar numa faculdade, que não sei o quê, e tal". Eh, e aí olha que engraçado, né, o discurso de: "Não, se eu estiver num relacionamento, você vai me atrapalhar, eu não vou poder focar, nos meus estudos e eu quero focar nos meus estudos". Mas até aí, até que faz sentido, né? Porque quando você tá num relacionamento, querendo ou não, você gasta muito tempo mandando mensagem, pra pessoa, dando atenção pra pessoa, aí de final de semana, né? Obviamente, quer passar junto com a pessoa. E se eu tô focada em ficar estudando, não ia dar pra todo final de semana eu sair com ele, mas assim, daria pra dar um jeito, né? Mas de qualquer forma, aquele não era o meu foco no momento. E aí eu falei assim: "Ah, então acho que é melhor a gente se afastar". Enfim, ele ficou chateado, nossa, meu Deus, fez mó drama, tal. Depois eu, voltei, falei com ele, eu falei assim: "Ai, vamos deixar rolar, né, vamos ver se der em alguma coisa deu, se não der, não deu, e é sobre". E aí ele: "Ai, nossa, é ótimo, não sei o quê", ficou feliz, tal. Ai, né, coitada. Aí a gente continuou conversando e tudo mais. Aí a gente saiu do, tipo, acabou a temporada do acampamento. A gente saiu do acampamento, tal. Eu fui pra minha casa e ele foi pra casa dele e tudo mais. E nossa, eu tava super apaixonadinha e até então eu achava que ele também estava. Tudo isso pra dizer que a gente teve um date e tal. E aí, o date foi tipo no domingo. E a gente conversou, acho que deu quarta-feira, terça-feira, sei lá. Esse menino simplesmente sumiu do mapa. Ele sumiu do mapa. Ele não me respondia, não falava comigo, enfim.
E aí eu fui numa sexta-feira, tipo, dentro dessa uma semana, assim. Eu fui pra um projeto lá e ele estava nesse projeto. Me ignorou, né, durante a sexta-feira inteira. E aí, quando ele virou pra mim, é, depois, assim, de muito tempo, ele virou e falou assim: Ai, nossa, por quê? Meu celular quebrou, sei lá, mas eu acho que eu não quero nada e tudo mais. Ai, gente, enfim. Eu tenho um ódio dessa história, porque eu só devia ter escutado meus instintos, sabe? Mas não. Mas tudo bem, eu era adolescente. E aí eu fiquei arrasada, super chateada e fiquei tentando entender o que tinha acontecido, por que que ele não, tipo, do nada ele mudou de ideia. E aí a resposta dele foi o seguinte, que ele não queria entrar em um relacionamento, né? Ele percebeu isso, que ele não queria entrar num relacionamento porque ele jogava basquete com os amigos, ele fazia as coisas dele com os amigos e tal, tal, tal. Ele saía com os amigos dele e ele não queria deixar essas coisas que ele fazia de lado por conta de um relacionamento. Teve uma amiga minha que não muito tempo antes ou depois passou pela mesma coisa, em que ela estava num relacionamento ótimo, não sei o que, lá. Ela já estava dentro de um relacionamento, né? Até que o cara terminou com ela falando que que ele gostava de jogar basquete com os amigos, e que não sei o que, tá, e e que ele, por isso ele queria deixar de namorar, né, de ter um relacionamento pra ter tempo pra fazer as coisas dele. E aí, tudo bem, né? Pode ter a visão de, ah, nossa, é tudo desculpa, sei lá, devia ter outra mina, ou não sei o quê. Não sei, gente, podia. Esse nem é o ponto, sabe? O ponto é que os caras, eles deixam de estar em um relacionamento justamente por conta disso, sabe? Porque eles não querem deixar de sair com os amigos dele, de jogar basquete, futebol, não sei o quê, como os exemplos que eu tinha dado antes. Mas é justamente isso que me indigna, sabe? Por quê? Por que a gente coloca isso na cabeça? De que a gente entrou num relacionamento, e eu sei que eu estou sendo repetitiva, mas assim, é quase um pensamento no banho, isso, sabe? De que assim, a gente precisa se deixar de lado. A gente não precisa se deixar de lado. Você já parou para pensar nisso? Sim, você pode sim manter os seus projetos pessoais com os seus relacionamentos. E, inclusive, isso é muito saudável, né? Porque assim, se você deixa de fazer as coisas que você gosta, né? Porque você tá em um relacionamento, por exemplo, você acaba se perdendo de você mesmo. Então você acaba não sabendo mais, ai, será que eu faço isso porque eu gosto ou porque o meu parceiro gosta e me indicou? E, enfim, agora eu gosto disso porque ele gosta também. Tipo, parece que é até sei lá, uma visão meio infantil, assim, da coisa, sabe? Da vida. É, por exemplo, quando eu era criança, eu tinha uma amiguinha que eu gostava muito dela e tal, e a gente era um grude. E ela gostava muito de rosa, muito, muito, muito. E eu nunca gostei de rosa, nunca gostei de rosa, desde criança. E ela tinha tudo rosa, não sei o que, lá. E aí, pra eu me sentir mais aceita por ela, porque eu achava que ela ia gostar mais de mim se eu gostasse de rosa também. E aí, quando ela me perguntou qual era a minha cor preferida, eu falei que era rosa. E aí eu fiquei tipo, nossa, amo rosa, não sei o que, tal, tal, tal. E aí a gente, enfim, continuou nossa amizade. E aí eu virei pra ela um dia e falei assim: Meu, eu não gosto de rosa. Minha cor preferida não é rosa, minha cor preferida é azul. E ela ficou tipo: Ah, tudo bem, por que que você falou que era rosa? E eu fiquei tipo, ai, sei lá, achei que você ia gostar mais de mim. E ela ficou tipo, não. Tipo, tudo bem, tá tudo bem. E a gente continuou sendo amiga. Entendeu? Pra mim, às vezes, até. Eu acho que inconscientemente a gente tem essa visão de que
se a gente fizer o que o outro gosta, enfim, se a gente gostar do que o outro gosta, ele vai gostar mais de mim. Sendo que cada um tem a sua individualidade, sabe? Tudo bem, pode acontecer por exemplo, eu desenhava, né? Eu sempre desenhei e tal. E aí, depois que eu comecei a namorar o João, ele gostava de desenhar, mas ele tinha parado. E aí ele voltou a desenhar. E ele sempre falou: Nossa, eu voltei a desenhar porque você desenha e tal. E é isso, é uma coisa é você inspirar o outro a voltar ou começar a fazer coisas que ele gosta ou que ele se interessa, enfim, incentivar, né, sua individualidade. Porque é isso, dentro de um relacionamento, tem momentos em que a gente precisa ter momentos nossos e momentos individuais, né? Aqui em casa, né, a gente tem o privilégio de ser uma casa, um apartamento grande, assim, espaçoso. Então, a gente tem. Eu sempre falo que a gente tem cômodos em que a gente tem a nossa convivência é, conjunta e a nossa convivência separada também. Então, por exemplo, tem o nosso quarto, meu e do João, de casal, né? Que é o nosso quarto de convivência conjunta. Então, quando os dois, né, estão juntos, a gente está no nosso quarto ou na sala, por exemplo. Agora, se eu quero fazer um projeto, se eu quero trabalhar, se eu, enfim, quiser focar em alguma coisa, eu fico no meu escritório, né, que é o quarto de visitas aqui de casa. Aí ele tem o espaço dele, que é o estúdio dele, que é o estúdio de tatuagem dele. E lá no estúdio dele, ele faz as coisas dele, sabe? O que interessa a ele. E às vezes, ele tá no estúdio dele, fazendo coisas que interessam ele, e eu fico lá com ele, fazendo as minhas coisas, né? Às vezes acontece, por exemplo, às vezes ele tá, sei lá, tocando violão e tal. Aí eu pego, vou pro quarto dele e fico fazendo crochê na minha, sabe? Tipo, mas também são momentos em que, por exemplo, os dois querem fazer as suas próprias coisas, só que de maneira, tipo, conjunta, sabe? E eu acho isso muito importante dentro de um relacionamento. E óbvio, né, gente? Eu não estou falando assim, tem uma casa grande em que vocês possam dividir os cômodos entre cômodos que são de vocês e cômodos individuais. Não tô falando isso, porque vocês podem ter a individualidade de vocês em um apartamento muito menor, em um apartamento em que tem sala, um quarto e é isso. E vocês vão ter que dividir esse cômodo assim. Mas, por exemplo, mesmo quando teve uma época que a gente ficava muito na casa da mãe dele, por exemplo, que é bem menor do que nosso apartamento e tal, é, e tinha o quarto dele e tinha a sala que a gente poderia ficar. Mesmo em momentos assim, ele tinha os momentos dele, de fazer as coisas dele, e eu tinha os meus momentos de fazer as minhas coisas. Então, assim, se ele queria ficar desenhando, ele ficava lá no cantinho dele desenhando, fazendo as coisas dele. Ou se ele queria ficar assistindo TV, ou se ele queria desenhar e eu jogar, sabe? Cada um fazia as suas coisinhas no seu canto, assim. Porque esse é o ponto, sabe? Esse é o ponto que eu quero chegar, de tudo bem você querer ficar junto com com a pessoa, né, que você tá. Óbvio que você vai sentir isso de que, eu preciso passar um tempo com ela, tal, não sei o quê. É, tudo bem, óbvio, você pode, ter essa vontade. Mas assim, eu acho que a questão é você abrir o seu olhar para outras possibilidades de eu posso passar um final de semana longe dessa pessoa para passar um tempo de qualidade comigo mesma ou um tempo de qualidade com uma amiga, com minha mãe, com meu pai, com meu irmão, com meus sobrinhos. E tá tudo bem, sabe? Ou, eu já convivo
com a pessoa, né? Porque tem muito disso também, né? De você já convive com a pessoa e tudo mais, e aí, quando a pessoa, por exemplo, ai, a pessoa passou o dia inteiro fora trabalhando e você em casa, exemplo, né? Ou você cada um no seu trabalho. Claro, né? Depois, quando ela chega, você quer passar um tempo com ela e tudo mais. Isso é natural. Mas assim, tem que ter um equilíbrio de tipo. Isso tá deixando com que você se deixe de lado, sabe? Você tem que saber equilibrar isso, de você também separar um tempo de qualidade seu, sabe? Eu acho que esse é o mais importante, esse é o ponto, né? O ponto que eu queria chegar. De que é isso, sabe? Em um relacionamento, você não precisa se deixar de lado, você não precisa deixar de se relacionar porque você quer sair com seus amigos, você quer continuar saindo com seus amigos, ou você quer jogar basquete com seus amigos. E você também não precisa esperar 3 anos para depois terminar com o seu relacionamento e aí colocar os seus projetos em prática, sabe? Não, por que que você não coloca os seus projetos em prática enquanto você tá com aquela pessoa? Se você tá com uma pessoa que realmente gosta de você, que se importa com você, essa pessoa vai te incentivar, vai incentivar o seu projeto, né? Pelo menos deveria acontecer isso. Inclusive, é bem melhor nesse caso, né? Porque aí você tem um apoio de uma pessoa que você confia, que você gosta, pra você fazer aquilo que você quer, né? Enfim, foi essa reflexão. Eu acho que eu fui um pouco repetitiva, talvez, mas assim, eu tava muito com isso na cabeça, assim, principalmente por conta desse vídeo, né, que eu vi, de situações que eu já vi, né, com amigas e tal, e que também já passei. Enfim, é isso, porque é importante, né, a gente não se esquecer da gente, né, porque a gente também é importante, sabe, a gente também merece o nosso tempo de qualidade, o nosso lazer, nosso próprio lazer, porque depois que a gente se perde da gente, o caminho para a gente se achar é muito mais desafiador, sabe? Porque você acaba doando tanto pro outro, querendo ou não, mesmo que inconsciente, que você acaba esquecendo quem você é, sabe? E eu acho que isso é muito preocupante. Quando a gente esquece quem a gente esquece se a gente gosta realmente de rosa ou a gente tá gostando de rosa porque o outro gosta e a gente quer que o outro goste mais da gente e nos aceite mais, né? Fica aí a reflexão. Enfim, gente, foi esse o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E vamos para o pensamento no banho. O pensamento no banho da semana é uma polêmica aí que tá rolando na internet, não sei se vocês viram, de que o Brino copiou, né, um vídeo de um canal que chama Balela, ou só Balela, enfim, Balela, canal Balela. E eu não vou comentar sobre o vídeo em si, né, sobre a polêmica em si, até porque eu não vi o vídeo do Brino, então, assim, eu não sei se aconteceu plágio ou não, enfim, não vou tirar o mérito dos meninos também que falaram que o Brino cometeu plágio. Enfim, esse não é o ponto do caso. É, assim, né? Eu fico muito chateada caso isso tenha realmente acontecido. É muito chato, né? Porque eu assistia o Calango quando eu era muito mais nova, quando eu era adolescente, assim. Eu assisti o canal do Calango, o Selbit, Phelps, enfim. Eu tive essa época. Me chateia, né? Porque assim, o Brino foi uma pessoa que cresceu muito na internet, enfim, e o Calango tá há tantos anos e tal. E parece que ele não tem o reconhecimento, assim, né? Que o Brino tem, por exemplo, nem que o Selbit tem, enfim, várias questões. Mas esse não é o ponto. O ponto é que depois dessa repercussão toda, né, já fazia um tempo que eu queria procurar, tipo, os trabalhos, ver o que que o Calango tava fazendo, porque eu gostava dele. E aí, com essa polêmica, eu falei assim, ah, vou olhar, né,
o canal deles e vou ver qual é que é. E aí eu assisti o vídeo que foi a polêmica, né, que causou toda a polêmica, e assisti outros vídeos também. E, gente, eu vou deixar como dica, assim, sabe? Porque, assim, é muito bom. Pelo menos os vídeos que eu assisti, muito bons, cara. Juro, eu dei muita risada, tipo, risada genuína. É, porque, assim, eles fazem umas piadinhas, umas brincadeiras que eu falo assim, meu Deus, eu vejo muito eu e meus amigos fazendo esse tipo de piada. É uma dica, assistam o canal se você tá querendo assistir uma bobeira. Assim, os vídeos são longos, eu gosto particularmente, mas são muito bem produzidos e, mano, juro, é muito bom. É muito engraçado. Então fica aí a dica se vocês quiserem ver uma besteirinha. É, é bem divertido. E foi basicamente isso, assim, é que eu descobri o canal deles e eu fiquei tipo, mano, amei. Devia ter descoberto antes. Mas enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Me sigam nas redes sociais, @falando que não sabe no Instagram e TikTok. Avaliem o podcast, ativem os sininhos para vocês saberem quando sai um episódio novo. E deixa seu comentário aqui no episódio falando o que você achou, se você concorda com a minha visão ou não. Caso a sua mensagem seja muito grande, você pode me mandar um áudio e o link está no perfil do podcast aqui no Spotify. E é isso, um beijo e eu fui. Tchau!